E aí, pessoal, beleza? Como estamos hoje, bando de loucos? Eu sei que nesses últimos dias, toda a massa dos nossos inscritos nos canais, todos os 19, eu aposto que ficaram em polvorosa, imaginando: cadê o Aldo? Não teve vídeo pós-jogo, o que será que aconteceu? Pois bem, cá estou eu, bem depois do jogo do Corinthians no final de semana, para fazer um vídeo, mas por um motivo especial. Né? Eu quis fazer uma surpresa e acabei deixando para gravar o vídeo do pós-jogo junto com o vídeo do pré-jogo da Copa do Brasil, que vai acontecer hoje lá em Chapecó. Né? E aí eu já aproveitava e falava sobre os dois. Né? E obviamente que isso é uma desculpa extremamente esfarrapada, que eu acabei de inventar, porque na verdade eu me atrapalhei muito depois do jogo, acabei não conseguindo fazer, tive alguns problemas pessoais, enfim, mas aí cá estou. Vou aproveitar, já que eu demorei tanto para fazer, já faço um vídeo que vale por dois e a gente já analisa um pouco aí o que eu achei do jogo de domingo e o que eu espero para o jogo do Corinthians de hoje. Beleza? Bom, Corinthians no domingo conseguiu um empate de 0-0 com o São Paulo lá no Morumbi. Um bom resultado, se você imaginar que a gente decide em casa, né? Seria sido muito melhor ter feito um gol, e o Corinthians eu acredito que teve a oportunidade de fazer gol sim no começo do jogo. O Corinthians começou muito bem, né? Os primeiros 20 minutos o Corinthians atacava bem, o Corinthians tinha boa posse de bola, ainda que o São Paulo tivesse maior número de posse de bola, o Corinthians tinha uma posse razoável. Mas o Corinthians começou a cair um pouco esse rendimento, né? É importante dizer que eu discordo completamente das opiniões dos comentaristas. O senhor André Rizek, da Sport TV, por exemplo, ou o Juca Kfouri, né? O Rizek falou que o Corinthians, nesses últimos jogos, quantas vezes ele passou do meio de campo? Umas 4? O que é uma mentira, porque o Corinthians no primeiro tempo jogou. Foi o melhor começo de jogo do Corinthians dos últimos jogos. Realmente não vinha apresentando um grande futebol contra Santos e contra Ceará, mas contra o São Paulo começou sim a jogar muito bem. E o Juca que usou o termo covarde. Covarde é pouco para descrever o que o Corinthians apresentou no Morumbi. Enfim, é todo aquele papinho que a gente já sabe que vem daqueles comentaristas que você sabe que torce pro clube, mas às vezes eles querem fazer uma média com as outras torcidas e querem criticar o extremo, ou querem demonstrar como eles são a favor do super futebol bem jogado, né, que é contra isso que acontece no Brasil e tudo mais, enfim, coisa que a gente não pode levar tão a sério. O Corinthians começou muito bem e depois o Corinthians caiu. O segundo tempo do Corinthians foi ruim. O segundo tempo do Corinthians não foi bom, apesar de a gente não ter sofrido como a gente sofreu contra o Santos. Muito por um pouco mais de incapacidade do São Paulo, o Santos tinha mais capacidade de chegar no ataque, mas muito por nossa culpa também que recuamos demais. Mas o importante é isso. No jogo inteiro, o Corinthians, duas oportunidades, ele quase tomou um gol, também é muito pessimismo. Duas chances claras o São Paulo teve, que foi um chute do Hernandes, que foi a defesa do Cássio, e a defesa que o Cássio fez extraordinária com o pé, que na verdade ele errou mais ou menos ali, a bola defendeu ela prensada e depois tirou com o biquinho do pé o lance que poderia ter ocasionado um gol. Tirando isso, o São Paulo teve volume, mas não teve grandes oportunidades. E o Corinthians, depois daquele começo, que o Corinthians teve a oportunidade sim de abrir o placar, o Corinthians caiu muito e eu acredito que deve muito a queda do Corinthians à saída do Júnior Urso. O segundo tempo do Corinthians não foi bom, foi muito ruim, mas já no primeiro tempo a gente já caiu. Assim que o Júnior Urso sai, o time sente muito, né? A gente depende muito dele, principalmente para levar a bola para o ataque. Então o Corinthians, ainda que se defendesse um pouco melhor do que se defendeu contra o Santos e o Ceará, que impedia o São Paulo de ter chance toda hora, mas não, a gente não tem a transição para ir pro ataque. E é aquilo, o time vai apertando, o outro time vai encolhendo, daqui a pouco a gente jogou o segundo tempo inteiro ali atrás, segurando o resultado praticamente, né? Mas de qualquer forma, eu acho que não é um alarde. Dentro de casa a tendência é ser outro tipo de jogo, e a gente tem que torcer para o Júnior Urso poder jogar, porque caso ele não possa jogar, o Corinthians vai sofrer muito. Bom, vamos a alguns destaques. Não muito positivos, na verdade, né? O Ramiro aberto na direita é aquilo que ele não funciona tão bem quanto a gente esperava, principalmente quando ele foi contratado. Eu não acredito que ele fez um jogo horroroso. No primeiro tempo ele estava cumprindo bem a função. No segundo tempo o time cai e ele acabou caindo também. O Jadson me decepcionou um pouco.
Eu estava esperando essa volta dele para o time titular e ele acabou decepcionando, errando muito passe, não conseguindo dar aquela dinâmica no ataque. E no final você tem o Gustavo, que agora anda sofrendo com as faltas de oportunidades que o Corinthians está deixando para ele. Então, assim, se tem uma crítica que eu posso fazer ao Carille nesse jogo, foi ter insistido com o Gustavo e com o Jadson até o final do jogo. Eu acho que ele poderia ter abrido mão de um dos dois, eventualmente, principalmente uma parte mais final do jogo, mas principalmente do Jadson. O segundo tempo ele já poderia ter pensado em voltar sem o Jadson, que ele não estava jogando bem. O Gustavo eu entendo que o Gustavo é bom de bola aérea, o jogo mais truncado, você fica com um centroavante ali com um faro de gol para tentar empurrar a bola para dentro. Mas na parte final, isso não iria acontecer. A gente estava mais partindo no contra-ataque, ele podia ter colocado o Bozelli, que tem um pouco mais de movimentação. Ou até mesmo o Wagner Love fazendo essa função. Ele para jogar uns 15, 20 minutos assim, ele consegue ser bem intenso. O Richard não entrou tão mal, é que você compara ele com o Sornosa, com o Júnior Urso, então fica meio cruel, que o Júnior Urso para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, então a comparação com o Richard fica complicada. A zaga se portou bem dentro do possível, dentro do que a gente já está esperando. Eu acredito que o Manuel está me surpreendendo muito, parece que ele ganhou uma confiança nesses últimos jogos, que além da defesa não vir falhando, ele mostra uma segurança. Hoje em dia eu já não olho o Manuel e falo, meu Deus, com esse peso todo, como é que ele vai chegar na bola? Não, ele já demonstrou que consegue, mesmo chegando atrasado, de vez em quando consegue fazer a função dele. Carlos jogou muito bem na lateral esquerda, acho que o moleque teve personalidade. É bom o Avelar abrir o olho, porque a torcida tá de bem com a vida com ele, mas na hora que o Avelar pensar em cair de novo de rendimento, o menino tá ali para tomar a vaga. E aí nós chegamos... Os outros jogadores ficaram mais ou menos naquela média, o Cássio maravilhoso como sempre, e aí a gente chega, eu acho que no melhor jogador que o Corinthians está tendo, de linha pelo menos, porque o Cássio acaba sendo uma mancada comparar com ele. O Cleison tá extremamente liso. O Cleison não perde nenhuma bola mano a mano. Ele e um zagueiro, ele vai passar do zagueiro. E às vezes ele consegue passar de um e de dois. Se o Corinthians quer a vitória no fim de semana, passa muito pelos pés do Cleison e dessa boa fase dele. A gente tem que transformar essa fase dele tá liso e dele conseguir passar por todos os jogadores em jogadas claras de gol. Eu acredito que nós vamos conseguir. Hoje foi o julgamento dele, ele não pegou nenhum jogo de suspensão, que seria um absurdo mesmo ele ter pego algum jogo. Parece que ele foi condenado, mas aí ficou com uma advertência e tudo. E a gente depende bem dele. Espero que o Júnior Urso joga. Eu insistiria no Gustavo. O Corinthians, eu acho que não, o Carille não tem que inventar. Eu só repensaria o Sornosa de novo no lugar do Jadson. O resto do time inteiro o mesmo, de preferência com o Urso ali na ponta, né? Então essa nota... se eu fosse falar do Carille, né, uma crítica construtiva, o segundo tempo eu acho que ele está deixando muito o Corinthians voltar, tanto na maioria dos jogos quanto nesse segundo tempo foi assim, está recuando muito, e essa insistência no Jadson e no Gustavo foi errada. De resto, o Carille vem fazendo o trabalho que a gente espera aí, né. Bom, a gente tem tudo para ganhar, vai ter um vídeo pré-jogo e aí eu dou mais as minhas impressões do que eu espero do jogo do Corinthians contra o São Paulo na final, antes do jogo. Vou dar só uma pincelada no jogo de hoje, daqui a pouco, Corinthians e Chapecoense lá em Chapecó. O Corinthians deve ter muitas mudanças e o que é esperado, uma viagem longa, o time está cansado e é o primeiro jogo da decisão, o primeiro jogo, o jogo de ida, aliás, da Copa do Brasil. O Corinthians pode voltar com um bom resultado de lá, o legal seria voltar pelo menos com um empate, né? Seria muito importante fazer um gol, vamos ver se a gente consegue, e eu acho que o Carille tá certo em poupar, tem que poupar praticamente o time inteiro, né? Hoje em dia tem lá os testes e tudo que eles fazem para os jogadores que estão mais perto de estourar, vamos dizer assim, e os não. Se puder usar um ou outro titular é interessante, mas é bom você dar uma rodagem, até porque, se você imaginar lá no ataque, a gente tem Pedrinho, Wagner Love e Bozelli como reservas nesse exato momento. Então é hora de você jogar lá, botar para frente. E o Bozelli me parece que ele tem muita inteligência, vamos dizer assim, de ele entender toda a situação, toda a postura dele. Então ele é um jogador que você pode esperar que ele vai entender o jogo, de falar, não, eu tenho que mostrar aqui resultado, né? Eu tenho que fazer gol porque o outro lá tá fazendo muito gol. E aí põe o Carille numa situação que ele que vai ter que decidir o centroavante depois. Então se você imaginando que a gente tem esse meio campo, o Sornosa já não jogou o primeiro jogo, pode jogar esse agora, ou o próprio Jadson para você dar um ritmo maior para ele. O Corinthians
tudo para ter um time extremamente competitivo. Eu não sei qual que é o time, o Carille não divulgou antes, vai ser lá na hora mesmo, mas seja quem entrar, a gente tem condições sim de trazer um bom resultado de Chapecó. Eu acredito que dá para vir com uma vitória. 1-0 ali, magrinho, não vamos fazer um jogo muito bonito tal, mas dá para vir. Espero que o Corinthians não jogue completamente recuado, como foi contra o Ceará e contra o Santos, e também o segundo tempo do São Paulo. Que a gente jogue, obviamente que estamos na casa do adversário, a tendência é eles atacarem mais, mas que a gente consiga também fazer o nosso jogo e atacar, né? Mesmo que não tenhamos muita posse de bola ou muitas chances de gol o tempo todo. Acho que o que eu tinha para falar hoje é isso. Vou finalizando a parte futebolística por aqui e vamos encerrar, claro, com a diquinha musical. Dessa vez eu vou só indicar o som aí que eu gosto pra gente curtir essa noite agradável de quarta-feira. Eu vou indicar uma outra banda nacional, que eu acredito que muita gente deve conhecer, o Matanza. E eu gosto de várias e várias músicas do Matanza, já fui em vários shows. Seria até difícil para mim escolher qual que é a melhor música que você acha. Não, eu gosto de várias. Escolhi uma aleatória, uma pra gente ficar feliz aí de noite, né? Uma música agradável para se ouvir, que é Ela Roubou o Meu Caminhão. Pra gente dar umas risadinhas também, por que não, né? Escuta lá, curte o som. Infelizmente, Matanza encerrou as atividades, né, esse ano. O Jimmy continua com alguns projetos, tanto solo quanto de outra banda. Em breve vou indicar aqui, sim, esses outros projetos dele na dica musical. Mas a gente fica aí com o legado que eles deixaram. Vamos escutar Matanza, Ela Roubou o Meu Caminhão. Agora sim, eu vou ficando por aqui, encerrando o vídeo. Vamos tocando o barco aí, Corinthians. Vamos conseguir arrancar um bom resultado contra a Chape e voltar animado para poder jogar a grande finalíssima domingo. Beleza? Vai, Corinthians. Confio num bom resultado de hoje. E quem te disse que só tem um jeito de torcer?